Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, vamos imaginar um cenário aqui. Pensa na mesma mega corporação que manda conta de água no fim do mês. Certo. E essa mesma empresa também é dona dos caminhões de lixo que passam de madrugada na rua. Tudo na mesma mão. Exato. E para completar o pacote, essa mesma concessionária é a única responsável por garantir que o bairro inteiro não afunde debaixo d'água na próxima tempestade de verão. Nossa, é bastante coisa. Pois é, para algumas pessoas isso soa como o começo de uma distopia corporativa, né? Onde um único conglomerado simplesmente domina a cidade inteira. Sim, um monopólio invisível. Isso, mas por outro lado, para outras pessoas, é meio que a solução definitiva, sabe? Genial para o caos urbano. E no nosso mergulho de hoje, a gente vai destrinchar um documento que tenta tirar justamente essa ideia da ficção e transformar na realidade da infraestrutura brasileira. É fascinante pensar nisso, porque escancara uma realidade que é totalmente invisível para a maioria de nós. Com certeza. Porque assim, quando a gente abre a torneira de manhã, a água limpa simplesmente sai. É quase automático. Quando a gente coloca o saco de lixo lá na calçada, ele magicamente desaparece horas depois, né? A gente nem pensa no caminho que o lixo faz. Exatamente. A água da chuva escoa por uns bueiros que a gente mal nota na rua. Nós simplesmente não pensamos na engenharia brutal, na operação que existe por trás de tudo isso. E, historicamente, a gestão das cidades brasileiras funcionou meio que na base do puxadinho administrativo. Como assim, puxadinho? Tipo assim, precisamos de água. Bom, cria-se um departamento de água. Aí o lixo virou um problema grave 30 anos depois. Então cria-se outro departamento. Ou contrata uma empresa separada só para o lixo. Ah, entendi. Fica tudo fragmentado? A prefeitura tenta tapar os buracos da drenagem de uma forma completamente avulsa. É um sistema onde, na prática, a mão direita raramente sabe o que a mão esquerda está fazendo. Fazendo uma analogia, é como uma orquestra onde cada grupo de instrumentos resolve tocar uma música diferente, sabe? Cada um trancado em uma sala separada. Perfeita analogia. E quem precisa ouvir a sinfonia, que no caso é a população, acaba lidando com o barulho da ineficiência, né? Porque o vazamento de água destrói o asfalto, aí o lixo entope o bueiro que sobrou e a chuva alaga tudo, misturando esgoto com a água da rua. É o caos perfeito. E tudo isso está conectado fisicamente no nosso dia a dia. Mas no papel, nos contratos, está tudo separado. E é por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão urgente para quem nos escuta. Nós vamos examinar a fundo o projeto de lei número 945, que foi apresentado lá em março de 2026. O famoso PL 945. Isso. E a missão desse documento é estabelecer as regras do jogo para o que eles chamam ali no artigo 3º de concessões multimodais de serviços de saneamento básico. E olha, esse termo multimodal, né, pode soar meio jargão técnico, jargão de engenheiro, mas o conceito prático por trás dele é muito simples e muito poderoso. Traduz pra gente, então. Basicamente, em vez de uma prefeitura fazer uma licitação gigante para a água, e depois outra licitação para o esgoto, e uma terceira empresa para o lixo, e ainda tentar cuidar da drenagem da chuva sozinha. Que é o que costuma acontecer. Isso, em vez de fazer isso, o texto dessa lei propõe agregar tudo. O poder público passa a ter a permissão de conceder a operação de 2 ou mais desses serviços, que são 5 componentes listados lá, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana e o manejo de águas pluviais. Tudo no mesmo balaio. Exato, num pacote único, de forma integrada. E a justificativa que o documento traz para isso é que o marco do saneamento, aquele de 2020, ele meio que abriu as portas para que a iniciativa privada entrasse com muito mais força no setor, buscando a universalização. Mudar a escala da coisa. Exato. A ideia é que, juntando esses serviços, você ganha escala, fica, em tese, mais barato operar tudo junto e a água tratada e o tratamento de esgoto chegam para todo mundo mais rápido. Essa é a promessa. Mas
E aí que tá o detalhe importante. Os próprios redatores dessa lei avisam que, sem regras muito claras para amarrar esse pacote todo, o risco de se criar um monstro burocrático e acabar prejudicando a competição é gigantesco. E esse é, de fato, o ponto central de toda a discussão. Porque a gente não pode simplesmente ter uma ideia brilhante num escritório em Brasília, decidir fundir o controle da água com a coleta de lixo e assinar um contrato de 30 anos totalmente no escuro. É muito tempo e muito dinheiro envolvido. Demais. Por isso que a espinha dorsal desse projeto é a exigência de uma prova que é matemática, financeira e técnica, e muito rigorosa. Antes de qualquer edital ser publicado, o governo precisa apresentar um documento chamado Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica. O famoso EVT. Ele mesmo. Esse EVT é super detalhado e tem que provar, tipo, por A mais B, que essa fusão realmente traz ganhos práticos. O artigo 4º e o 5º focam muito nisso. Eles pedem provas de eficiência, de sustentabilidade e até de resiliência climática. Tá, mas ok, vamos desempacotar essa lógica toda. Eu fico pensando aqui numa analogia do nosso dia a dia. Pensemos na compra de um combo numa rede de fast food. Certo. Quando a gente vai lá, a gente pede o hambúrguer, a batata e o refrigerante juntos, porque a expectativa clara é que seja mais barato, mais rápido e mais conveniente do que comprar o hambúrguer numa loja, a batata na outra e o refri no mercado. Lógico, é praticidade. Mas aqui, nessas concessões, a gente está lidando com a saúde pública, né? Com a infraestrutura básica de milhões de pessoas. Então, imagina só se uma concessionária tem uma tecnologia de ponta super fantástica para tratar esgoto, mas não entende absolutamente nada daquela logística hiper complexa de recolher lixo num caminhão enorme em ruas estreitas de uma cidade cheia de morros. É um pesadelo logístico. Sim. Então, não é um perigo enorme colocar tudo isso no mesmo pacote, no mesmo contrato, só pela conveniência desse combo? Olha, essa sua intuição do perigo está corretíssima. É exatamente por causa desse risco de o combo virar um desastre que o estudo de viabilidade não pode ser só aquela planilha de custos super otimista. Aquela que aceita tudo, né? Isso, o Excel aceita qualquer número. Mas o legislador antecipou esse risco. Lá no inciso 9º do artigo 5º, o projeto exige a criação de um Plano Operacional Integrado, o POI. E isso tem que ser feito antes do contrato sequer existir. E o que é esse plano na prática? Ele funciona como um mapa de guerra mesmo. Ele obriga que sejam modelados em cenários de estresse. Tem também o inciso 5º que fala da avaliação e mitigação de riscos técnicos operacionais. É tipo um teste de resistência do contrato? Precisamente. É um teste de estresse. O estudo precisa responder coisas como: tá, e se a empresa falhar miseravelmente na coleta de lixo na primeira semana? Isso vai drenar os recursos da divisão que cuida da água potável. Nossa, uma falha em cadeia? Exato. O texto exige que o contrato já tenha mecanismos de mitigação e repartição de riscos muito bem definidos desde o dia 1. Se houver uma falha crítica em nenhum desses modais, o serviço da cidade como um todo não pode simplesmente entrar em colapso. O planejamento tem que mostrar como as equipes vão interagir, como o fluxo de caixa vai segurar a onda e comprovar que o serviço unificado vai ser indiscutivelmente melhor. Tá, mas aí, analisando isso, me surge uma dúvida muito natural e acho que quem nos escuta deve estar pensando a mesma coisa. Se é a própria prefeitura, ou talvez o governo estadual, que quer fazer essa concessão gigantesca para se livrar de um problemão crônico. Sim, passar a bola para a iniciativa privada. Isso. Quem é que confere essa lição de casa? Porque quem garante que esse estudo matemático super complexo não é só, sei lá, um documento de fantasia feito só para justificar a contratação da empresa X? Ah, aí que tá. É aqui que a arquitetura do projeto ganha os contornos meio de xadrez político e técnico. Quem entra em campo para revisar essa matemática pesada é a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ah, agência federal. Isso. O texto, ali no artigo 6º, estabelece que todo esse EVT gigantesco precisa obrigatoriamente passar pela mesa técnica da ANA para um parecer prévio. E não é um prazo infinito, não. Eles têm um prazo rigoroso, geralmente de até 90 dias.
salvo alguma justificativa técnica, para olhar essa montanha de dados e dizer se o plano parar de pé. E lendo os detalhes sobre esse papel da ANA no documento, tem uma regra no parágrafo 1º do artigo 6º que parece ser o verdadeiro coração de uma disputa de poder aqui. Eu achei bem curioso. Qual parte? A parte que diz que o parecer da ANA sobre as exigências técnicas, a segurança do sistema e as metas de saúde pública tem caráter vinculante. Ou seja, é uma ordem. Se a ANA disser não, o projeto simplesmente para, não avança. Correto. Mas, quando se trata do modelo de tarifas, que é, no fim do dia, o valor que a população vai pagar ali na conta de água, o parecer da agência não é vinculante. Ele vira apenas uma recomendação. E olha, isso não é um detalhe acidental de forma alguma. Então, traduzindo para quem está acompanhando a nossa análise, a agência federal, ela atua basicamente como um árbitro de futebol. Boa analogia. O árbitro pode inspecionar o gramado e dizer, tipo, não vai ter jogo hoje porque o campo está esburacado e os jogadores vão se machucar seriamente. Isso é o caráter vinculante. Isso é o poder de vetar o projeto se a meta de tratamento de esgoto for insuficiente para a saúde. Mas esse mesmo árbitro não pode decidir quanto vai custar o ingresso para o torcedor entrar no estádio. Exatamente. Mas por quê? Por que existe essa separação tão drástica entre o que é saúde e o que é dinheiro? É que, se conectarmos isso ao cenário maior da política no Brasil, o saneamento vive um cabo de guerra constante. É uma tensão entre o rigor técnico federal e a autonomia política local dos municípios e estados. Ah, claro, a questão federativa. Sim. Pensemos pelo lado da ANA, a agência. A saúde pública não negocia com planilha de custo. A qualidade da água que sai ali na torneira da casa das pessoas e a exigência de que o esgoto não seja despejado cru num rio são imperativos inegociáveis. Se a prefeitura apresentar um estudo dizendo, olha, vamos tratar só metade do esgoto porque aí a tarifa fica mais barata, a agência levanta o cartão vermelho na hora. A saúde não entra em promoção, né? Exato. A segurança técnica é absoluta e ponto final. Mas a questão tarifária, aí é onde a política e a realidade social entram forte em cena. Porque o poder de definir quem paga e o quanto paga é historicamente de quem concede o serviço, como o município. Tá, e por que a ANA simplesmente não apita a tarifa para garantir que não fique abusivo? Porque uma prefeitura pode, por exemplo, tomar uma decisão de política pública de usar os lucros gerados na área mais rica, na área nobre da cidade, para subsidiar a conta de água de uma comunidade mais vulnerável. O subsídio cruzado. Isso. Ou o prefeito pode usar recursos do próprio Tesouro Municipal para baixar o preço geral da conta num movimento político. Se uma agência lá em Brasília ditasse o valor exato da tarifa que tem que ser cobrada em cada cidade, ela estaria esmagando totalmente a autonomia do prefeito de gerir os problemas sociais da própria região. É, o que faz muito sentido quando a gente pensa na diversidade imensa de um país como o Brasil, né? Com certeza. Mas ao falarmos sobre quem paga a conta, a gente chega no ponto que eu diria inevitavelmente gera mais arrepio na espinha de quem estuda ou consome esses serviços. O medo real do impacto no bolso e, pior ainda, aquele pavor de se criar mega monopólios intocáveis. E vou te dizer, é um pavor muito justificado. Historicamente, concessões de grande porte no Brasil, em várias áreas de infraestrutura, já geraram dores de cabeça gigantescas quando a competição é sufocada. Então, vamos ser bem práticos aqui. Olhando os artigos 9º, 11º e o 15º, o documento permite sim que exista uma tarifa unificada no artigo 9º, ou seja, o lixo, a água e a drenagem podem vir todos na mesma cobrança. A fatura única. Mas, para equilibrar, ele também obriga lá no artigo 15º que se criem tarifas sociais para não onerar as populações mais vulneráveis. O que é fundamental. E aí, para tentar acalmar os ânimos do mercado, o artigo 11º sugere parcelar os serviços por regiões, estimula micro e pequenas empresas a participarem e diz expressamente que proíbe criar barreiras arbitrárias à concorrência. Tem até o artigo 8º que prevê reequilíbrio se incluírem mais componentes no futuro. Mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo agora, tá? Por favor, manda bala. Essa levanta uma questão importantíssima.
Porque no papel, no mundo das ideias, estimular pequenos negócios em consórcios para participar dessas licitações é um cenário lindo. É o cenário ideal. Mas a gente sabe como funciona o mundo real. Nós estamos falando de contratos de saneamento integrado de metrópoles inteiras. Isso vai movimentar bilhões de reais em infraestrutura pesada, compra de maquinário, tecnologia avançada de sensores, frota inteira de caminhões. É um investimento brutal inicial. Muito pesado. Então, na prática fria do mercado, um projeto dessa magnitude não vai, assim, inevitavelmente, criar um mega monopólio. Tipo, as 2 ou 3 maiores empresas de infraestrutura do país não vão simplesmente engolir qualquer competição local, não importa o quanto aquele artigo 11º fale em proteger os pequenos. Olha, a sua provocação atinge exatamente o nervo exposto de qualquer grande projeto de concessão no mundo todo. O legislador, claro, sabe que não dá para uma empresinha de bairro assumir o tratamento de esgoto de uma capital inteira. A natureza do negócio exige um poder de fogo financeiro formidável. Tem que ter muito dinheiro em caixa. Muito. Mas o projeto não ignora esse risco de o mercado virar um clube fechado para meia dúzia de empresas. Ele cria algumas defesas jurídicas muito específicas. Por exemplo, antes da licitação sequer acontecer, exige-se uma análise prévia de impacto concorrencial, lá no artigo 11º, inciso 5º. É uma trava prévia forte. Isso seria para comprovar que o edital não foi desenhado sob medida para afastar os concorrentes menores antes mesmo dele ser publicado? Exatamente. Para evitar edital direcionado. Mas o mecanismo de segurança que eu acho que mais chama a atenção é como eles lidam com a possibilidade dessa mega corporação que ganhou o contrato bilionário falhar. Porque se você cria um monopólio e essa empresa quebra, a cidade não pode simplesmente ficar sem água e com montanhas de lixo acumulando na porta das casas enquanto o caso se arrasta por anos na justiça. Seria o caos total. Um caos sanitário. É por isso que o projeto no artigo 10º, inciso 4º, traz o conceito de stepping rights, ou direito de intervenção. Tá, e como isso funciona na prática, para quem está ouvindo a gente agora e tentando visualizar a cena? Vamos imaginar a seguinte situação. A empresa Mega Saneamento USA assume uma cidade de 2 milhões de habitantes. 3 anos depois da concessão, ela entra em colapso financeiro por má gestão. Acabou o dinheiro. Isso. O lixo para de ser recolhido, a pressão da água cai nas torneiras. No modelo tradicional que a gente conhece, a prefeitura teria que romper o contrato, entrar numa briga judicial sangrenta de anos e tentar fazer uma contratação emergencial super precária. Aquela dor de cabeça típica. Pois é, mas com o mecanismo de step-in, os bancos e os fundos de investimento que emprestaram bilhões de reais para a Mega Saneamento nascer, eles têm o direito contratual de intervir na gestão. Eles literalmente dão um passo à frente. Daí o nome Step-in. Eles afastam aquela diretoria incompetente da empresa e colocam um novo operador qualificado no comando. Espera, então os bancos e os financiadores viram tipo os gestores da cidade por um momento? Meio que isso. Eles assumem a operação para garantir que o serviço não pare de jeito nenhum. Porque se o serviço parar e a prefeitura romper o contrato de vez, o banco perde todo o dinheiro que financiou. Ah, entendi. É uma garantia de continuidade brutal, colocando toda a pressão do mercado financeiro para fiscalizar a eficiência da operação no dia a dia. Eles se tornam fiscais do próprio investimento. O motorista principal dormir. É uma excelente imagem mental. O incentivo para não deixar a coisa quebrar vem de quem botou o dinheiro pesado lá. E eu vi que o projeto também envolve o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lá no artigo 14º, para ajudar a viabilizar projetos piloto. Sim, entra como um facilitador. Isso me parece muito uma tentativa de garantir que outras empresas regionais consigam competir por esse financiamento e não fiquem só aquelas 2 ou 3 gigantes que já têm bilhões sobrando em caixa. Exato. É o Estado tentando garantir que a régua financeira alta não impeça que bons projetos regionais saiam do papel. Mas, veja bem, existe um fator aí que pode destruir todo esse planejamento financeiro brilhante. Os fluxos de caixa, os direitos de intervenção. O que seria? Um fator que não liga a mínima para o que está escrito na cláusula do contrato. O clima. A realidade climática batendo na porta, né? Exato. Uma tempestade severa que alaga 3 bairros de uma vez e destrói estações de tratamento inteiras. Não quer saber se a tarifa foi super bem calculada. E é por isso que o projeto faz uma virada que eu considero muito moderna no texto.
Ele incorpora a crise climática como uma exigência legal e contratual obrigatória. Isso salta aos olhos na leitura. Não se trata mais apenas de tapar uns buracos na rua ou limpar bueiros antes do verão. Aquele plano operacional integrado, o POI do artigo 12º, ele é obrigado a incluir medidas de adaptação e mitigação climática. Isso não é algo opcional ou para ficar bonito no papel. Sim, os estudos de impacto ambiental também são bem reforçados no artigo 17º. O texto impõe mesmo a resiliência climática como se fosse uma meta de desempenho da empresa. Porque se a gente pensar sob a ótica da concessão multimodal, o manejo da água da chuva não pode mais ser tratado como um problema separado do esgoto e do lixo. Se o lixo é mal recolhido naquela rua, adivinha o que acontece? Ele vai entupir a drenagem inteira. Obviamente. E a água sobe. E se a drenagem falha sobre o impacto de uma chuva atípica, que está cada vez mais comum, a água invade a estação de tratamento de esgoto, destrói a operação inteira e espalha doença pela cidade. Então, o planejamento urbano integrado passou a ser uma questão puramente de sobrevivência climática. Faz todo sentido. E para garantir que tudo isso saia do papel e não vire apenas uma promessa sustentável vazia, de greenwashing, o documento tenta se blindar com mecanismos muito fortes, eu diria extremos, de transparência. E aqui, a nossa conversa muda um pouco de tom. Sai do poder do mercado e do governo e vai para o poder da sociedade. Porque o projeto, ali nos artigos 13º e 28º, altera até leis históricas, como a própria Lei de Licitações, a Lei 14.133, só para garantir que não haja segredos de gaveta. Exato. O modelo muda. Eles exigem a criação de um repositório público com os dados em formato aberto. Todos os fluxos de caixa complexos, as auditorias independentes, os resultados das metas de clima, tudo precisa estar exposto e ser anexo obrigatório. Tudo acessível. E, além disso, no artigo 16º, eles invocam fortemente a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Porque, convenhamos, pensa só, uma empresa que passa a controlar a água da sua casa, o lixo que você produz e a sua conta mensal, ela passa a ter um banco de dados gigantesco sobre os hábitos mais íntimos de todo mundo na cidade? Olha, a quantidade de dados que vai ser gerada por sensores digitais de pressão de água em cada quarteirão, a pesagem exata de resíduos de cada bairro, é formidável. É Big Data puro. A proteção desses dados dos usuários passa a ser tão vital quanto proteger a própria água. Que loucura pensar nisso. E a fiscalização não fica apenas na mão da sociedade civil olhando o site transparente. O artigo 10º do projeto exige que os tribunais de contas, tanto os estaduais quanto o TCU em nível federal, sejam notificados preventivamente antes de qualquer operação de grande vulto acontecer. Ah, então o Tribunal de Contas ganha a chance de analisar o campo minado inteiro antes que alguém pise nele, ao invés de só chegar depois da explosão. Exatamente isso. Não é apenas aquela coisa de auditar o dinheiro anos depois que ele foi gasto e o serviço deu errado. É revisar o modelo operacional e financeiro de forma preventiva, garantindo que o sistema macro de funcionamento da cidade não seja alterado de forma obscura ou, sei lá, lesivo aos cofres públicos da noite para o dia. Sabe, escutando você detalhar toda essa proteção de dados, essa integração brutal de serviços, a resiliência contra ameaças climáticas externas e essa necessidade de auditoria contínua, uma analogia muito clara se forma na minha cabeça. Como assim? Conta pra gente. Parece que nós estamos presenciando a tentativa de criar e atualizar o sistema operacional de uma cidade inteira. O sistema operacional da cidade? Sim, pensa num smartphone moderno. Há uns 15 anos, nós andávamos com um celular no bolso para ligar, uma câmera digital na mochila para tirar foto e um aparelho de GPS trambolho colado no vidro do carro. Nossa, verdade. Cada coisa do seu canto. Eram coisas totalmente separadas, cada uma com sua própria bateria, seu cabo, seu propósito. Hoje em dia, o sistema operacional do smartphone integra tudo isso num lugar só, fazendo com que a câmera alimente o GPS e os aplicativos funcionem em perfeita harmonia. É exatamente isso que esse PL quer fazer com a infraestrutura das cidades, integrar o fluxo de entrada da água, o fluxo de saída do lixo e o fluxo natural da chuva num único aparelho, digamos assim. Olha, a analogia é excelente, ela resume bem, mas eu faria um adendo crucial a essa imagem. Qual? É que quando o aplicativo de câmera simplesmente trava no seu smartphone, o máximo que acontece é você não conseguir tirar uma foto legal naquele momento.
Agora, se o aplicativo, entre aspas, de recolhimento de lixo e esgoto travar na cidade integrada, o esgoto literalmente volta para dentro das casas e a saúde pública desmorona em questão de horas. O risco do bug é fatal. Perfeito. A falha não é uma opção. E é por isso que o projeto exige que o código-fonte desse sistema operacional da cidade seja totalmente aberto, com dados públicos, para que o Tribunal de Contas possa auditar cada linha de código. E, para completar a analogia, eles exigem que o aparelho inteiro seja à prova d'água e resistente a impactos, por causa da resiliência climática que nós discutimos. É o resumo cirúrgico do que está em jogo aqui. O projeto de lei Novo 45 tenta, no fundo, criar esse alicerce jurídico. Ele propõe modificar regras de parcerias público-privadas, alterar legislações antigas, justamente para conseguir suportar a imensa complexidade que é transformar a cidade numa máquina integrada. Mas o desafio é fazer isso sem que a própria cidade se torne refém incondicional de quem opera os botões dessa máquina. Nossa, é complexo demais. Para amarrar a nossa conversa de hoje e tudo o que a gente mergulhou aqui nesses documentos, o que o texto legislativo desenha é um mapa muito ambicioso para o futuro urbano. Ele reconhece abertamente que tratar lixo, esgoto e chuva como caixinhas burocráticas separadas é um erro histórico que nos custa muito caro. Custa em dinheiro e em saúde. Exato. Mas, para permitir que o grande mercado privado unifique tudo isso em blocos gigantes, a lei constrói um verdadeiro labirinto de salvaguardas, né? Tem aqueles estudos matemáticos severos que devem resistir ao crivo técnico lá da Agência Federal de Águas. Tem a proteção da autonomia política das prefeituras para definir as tarifas e proteger as populações vulneráveis. A blindagem preventiva contra monopólios usando, ironicamente, os próprios financiadores e o BNDES como fiscais do colapso. E a questão do clima coroando tudo. Sim. A imposição absoluta de que qualquer planejamento feito hoje precisa ser forte o suficiente para aguentar as tempestades de amanhã, sob a vigilância contínua da sociedade com dados abertos. É um equilíbrio incrivelmente delicado. É tentar atrair a força bruta de bilhões do capital privado para resolver um problema que é crônico no país e, ao mesmo tempo, colocar amarras jurídicas tão pesadas que garantam que esse capital sirva, de fato, ao bem público. O sucesso disso tudo, se essa lei for aprovada e quando for posta em prática, vai depender puramente de como essa fiscalização vai operar fora do papel, na vida real. E isso nos leva à reflexão final que a gente sempre gosta de deixar para quem nos acompanha até aqui. Voltemos àquela imagem lá do início da nossa conversa. O simples ato de abrir a torneira, jogar a sacola de lixo fora ou observar a chuva pela janela. As coisas simples. Se um dia, no futuro talvez bem próximo, uma única concessão privada passar a orquestrar de forma invisível e super otimizada cada gota que entra na nossa casa, cada grama de resíduo que sai e cada milímetro de chuva que escorre pelas ruas, isso sem dúvida vai mudar a eficiência e a praticidade das nossas vidas, mas também reescreve de forma muito profunda a nossa própria relação com o espaço que a gente habita. Totalmente. Muda a dinâmica de poder. Pois é, quando a cidade inteira, nos seus fluxos mais básicos e vitais, passa a operar sob um único grande contrato perfeitamente integrado de quem é realmente a cidade. Fica essa provocação para continuarmos pensando por conta própria. Muito obrigada por acompanharem mais esta análise profunda com a gente e até a próxima. Até mais. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!